Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Matemática do Ed. Hoje vamos falar sobre regra de 3 composta. Antes de iniciarmos, eu quero agradecer pela honra de tê-los no canal. Se inscrevam, dê um like e ative o sininho para receber as próximas atualizações. Para iniciarmos essa aula, vamos falar sobre a definição de regra de 3 composta. Ela é muito semelhante à regra de 3 simples, onde nós queremos encontrar um valor desconhecido a partir de duas grandezas. Já na regra de 3 composta, nós também queremos encontrar um valor desconhecido, só que agora nós vamos utilizar 3 ou mais grandezas, que podemos observar, que eu coloquei até uma tabela aqui, ó, com 3 grandezas, A, B e C, mas que podem ser mais também, ok? Uma outra coisa importante a ser lembrada é que essas grandezas elas podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Tudo bem? Lembrando que nós sempre vamos analisar duas a duas. Vamos agora para o nosso primeiro exercício. Vamos iniciar a resolução deste exercício lendo a questão. Uma família composta de 6 pessoas consome em 2 dias 3 quilos de pão. Quantos quilos serão necessários para alimentá-la durante 5 dias, estando ausente 2 pessoas? Ok, vamos extrair as informações que nós temos nesse primeiro exercício aqui, ó. Uma família com 6 pessoas consome em 2 dias 3 quilos de pão. Quantos quilos? Esse já é a nossa incógnita. Vou deixar marcadinho aqui também, ó. Serão necessários para alimentá-la durante 5 dias, estando ausente, vou até grifar ele aqui também, ó, 2 pessoas. Ok? Aí vamos montar a nossa tão conhecida tabela, que nós sempre montamos com 2 grandezas, agora teremos 3 grandezas. A primeira grandeza que nós vamos utilizar é pessoas, depois dia e depois quantidade de pão, vou colocar assim, ó, pão, que é dado em quilo, ok? Vamos extrair agora as informações que nós já grifamos no enunciado da questão. Nós temos que 6 pessoas consomem em 2 dias 3 quilos de pão. Quantos quilos é a nossa incógnita? Elas vão consumir em 5 dias. Ó, e vamos prestar atenção nessa parte. Estando ausente 2 pessoas. Se nós temos que a família é composta de 6 pessoas e estão ausentes 2, então temos 4 pessoas agora. Tudo bem? Agora nós precisamos verificar para cada uma dessas grandezas, 2 a 2, né? Nós vamos analisar se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Para isso eu vou fazer uma setinha aqui para baixo. Cada pessoa pode fazer para cima, para baixo. Aí fica a seu bel prazer, tá bom? E agora nós vamos analisar 2 a 2. Sempre pão com mais uma. Eu vou começar com pão, analisar pão e pessoas se elas são diretamente ou inversamente proporcionais, ok? Porém, existe uma terceira, que é o dia, nesse caso aqui, ó. Ela também não pode ser esquecida. Por quê?
Porque nós temos aqui, ó, essa nossa primeira linha aqui de informações, ela não pode ser esquecida, porque é a partir dela que nós vamos fazer a análise de diretamente proporcional ou inversamente proporcional, tudo bem? Vamos iniciar então? Olha, se 6 pessoas consomem em 2 dias 3 quilos de pão, 4 pessoas, ou seja, menos pessoas, nos mesmos 2 dias, porque é a nossa linha de referência, né? Vai consumir mais ou menos pão? Vamos analisar de novo, ó. Temos que 6 pessoas em 2 dias consomem 3 quilos de pão. Menos pessoas em 2 dias vão consumir menos pães, ok? Menos e menos, as duas proporções, pessoa e pão. Se elas diminuem, as setas são no mesmo sentido, ok? Analisamos já duas grandezas. Agora nós vamos analisar dia e pão. Vamos lá. Nós temos que 6 pessoas em 2 dias consomem 3 quilos de pão. Mais dias, o mesmo número de pessoas vai consumir mais ou menos pão. Vamos novamente. Eu tenho que 6 pessoas em 2 dias consomem 3 quilos de pão. Mais dias com o mesmo número de pessoas vai consumir mais pão. Ok? Se é mais e mais, as setas estão no mesmo sentido. Ou seja, todas as grandezas elas são diretamente proporcionais. Tudo bem? Se todas as setas aqui estão no mesmo sentido, isso significa que nós não vamos precisar inverter nenhuma proporção. Ou seja, ela vai ficar dessa forma. Primeiro nós vamos colocar a incógnita aqui. Deixa eu só mudar de cor aqui, desculpa. Vamos colocar 3x, que é igual ao restante, né? Como todas as setas estão no mesmo sentido, a gente não vai mudar nada. Vai ficar 6 sobre 4, que multiplica 2 sobre 5. Uma estratégia para a gente montar agora a nossa fração é aonde está a incógnita, você vai passar um risco na vertical e outro na horizontal, sempre sobre a incógnita. Porque todos os números fora a incógnita que forem que essa linha passar serão os nossos numeradores. Então irá ficar dessa maneira aqui, ó. Vamos reescrever aqui, ó. Continuar aqui em cima. Vai ficar x é igual a 3 vezes 4 vezes 5 sobre 6 vezes 2. Por quê? Porque agora nós já podemos ir simplificando, né? Eu tenho um 2 aqui embaixo, que pode cortar com o 4 aqui em cima. Vai ficar 1 embaixo, 2 em cima. Porque simplificamos por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 vai dar 2. Aqui temos um 3 e aqui temos um 6. Nós podemos simplificar ambos por 3. 3 dividido por 3 vai dar 1. 6 dividido por 3 vai dar 2. Ó, temos um 2 aqui e um 2 aqui. 2 dividido por 2 vai dar 1. E 2 dividido por 2 vai dar 1. Ou seja, o resultado que temos é 1 vezes 1 vezes 5, 5. Sobre 1 vezes 1, 1. Ou seja, x é igual a 5. E qual é a resposta que temos? Vamos colocar uma resposta aqui.
Quantos quilos serão necessários para alimentá-los? Serão necessários 5 quilos de pão. Como queríamos demonstrar. Fizemos um primeiro exercício. Vamos agora para um segundo exercício. Vamos lá? Vamos ler inicialmente o enunciado dessa questão. Se 25 operários estão trabalhando 10 horas por dia e abrir um canal de 238 metros de comprimento em 17 dias, quantos operários serão necessários para abrir 686 metros do mesmo canal em 25 dias de 7 horas de trabalho? Vamos então destacar primeiramente as grandezas que o enunciado nos dá. Temos aqui, ó, 25 operários estão trabalhando 10 horas por dia, abrir um canal de 238 metros de comprimento em 17 dias. Quantos operários serão necessários para abrir? A nossa incógnita então está em quantos operários. Vamos deixar ele grifado aqui, ó. Quantos operários? É a nossa incógnita. Serão necessários para abrir 686 metros do mesmo canal em 25 dias de 7 horas de trabalho. Vamos agora extrair as grandezas que o enunciado da questão nos deu. Temos a quantidade de operário, né? Vamos colocar aqui operários, horas por dia, que é o trabalho, né? Que será dado em horas por dia. Temos aqui o canal, que é dado em, escrever só metros, e a quantidade de dias trabalhados. Tudo bem? Vamos então montar a nossa tabela das grandezas, que ficará dessa forma. 25 operários trabalhando 10 horas por dia, abriram um canal de 238 metros em 17 dias. Quantos operários, que é a nossa incógnita, serão necessários para abrir 686 metros do mesmo canal em 25 dias de 7 horas de trabalho? Nesse exercício, nós já podemos ver que nós temos 4 grandezas, que nós também vamos analisar duas a duas se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, ok? Para isso, então, nós vamos na grandeza que nós temos a incógnita. Eu vou colocar uma setinha para baixo aqui, vocês escolhem o que vocês querem e vamos analisando duas a duas. O importante, uma coisa muito importante a ser dita é o seguinte, que agora essa primeira linha aqui, ó, é a nossa linha de referência. O que é a linha de referência? É a partir dela que nós vamos analisar se as grandezas são diretamente proporcionais
ou inversamente proporcionais. Tudo bem? Vamos iniciar então? Nós vamos analisar primeiro o número de operários e de horas trabalhadas. Vamos lá. Se nós temos que 25 operários trabalhando 10 horas por dia, abrem um canal de 238 metros em 17 dias, menos horas, vou colocar aqui, menos horas trabalhadas para o mesmo número de canal, para o mesmo comprimento do canal que eles abriram, na mesma quantidade de dias, nós vamos ter mais ou menos operário. Vamos refazer então. Nós temos que 25 operários trabalhando 10 horas por dia abriram 238 metros de um canal em 17 dias. Menos hora de trabalho no mesmo comprimento que abriram em 17 dias, nós vamos precisar do quê? De mais operários. Porque o mesmo serviço, na mesma quantidade de dia, se nós temos menos pessoas, nós temos menos horas de trabalho, nós vamos precisar de mais pessoas. Menos horas de trabalho, mais pessoas. Se nós temos menos horas de trabalho, mais pessoas, as setinhas são inversas. São em sentidos contrários, porque essas duas grandezas, elas são inversamente proporcionais. Tudo bem? A primeira grandeza nós já analisamos. Vamos partir agora para a segunda. Agora nós vamos trabalhar com o número de operários e o comprimento do canal. Tudo bem? Se nós temos que 25 operários trabalhando 10 horas por dia abriram 238 metros em 17 dias, nós temos que mais metros, porque olha, de 238 nós vamos para 686. Mais metros na mesma quantidade de dia, trabalhando a mesma quantidade de horas, nós vamos precisar do quê? Mais ou menos operários. Vamos refazer novamente. Se 25 operários trabalhando 10 horas por dia abriram um canal de 238 metros em 17 dias, mais metros, mais operários. Tudo bem? Porque a quantidade de hora é a mesma, a quantidade de dia é a mesma. Só aumentou a quantidade de metros que eles abriram, o comprimento do canal, de abertura do canal. Se nós temos que a abertura do canal, o comprimento de abertura de canal é maior na mesma quantidade de dia, com as mesmas horas trabalhadas, então a gente precisa de mais funcionário. Se é mais e mais, significa que as setinhas aqui são no mesmo sentido. Se as setinhas são no mesmo sentido, isso significa que essas duas grandezas, número de operários e a metragem de abertura do canal, elas são diretamente proporcionais. Tudo bem? Vamos agora às duas últimas grandezas, a análise das duas últimas grandezas, que será número de operários e quantidade de dia. 25 operários trabalhando 10 horas por dia abriram um canal de 238 metros em 17 dias. Se eu tenho mais dias para fazer o mesmo número de metros, trabalhando a mesma quantidade de horas por dia, eu vou precisar de mais ou menos operários. Refazendo então, tenho 25 operários trabalhando 10 horas por dia. Abriram 238 metros de um canal em 17 dias. Se eu tenho mais dias
eu vou precisar de menos operários. Se eu tenho menos e mais aqui, mais e menos, isso significa que essas duas grandezas possuem setas no sentido contrário. Ou seja, elas são inversamente proporcionais. Montando agora as nossas proporções, nós temos o seguinte, ó. Vamos colocar aqui primeiramente a nossa incógnita, que é o número de operários, que vai ficar 25 por x. Agora, o trabalho em horas por dia. As setas estão em sentidos opostos, então eu tenho que inverter essa proporção. Aqui está 10 por 7, eu vou ter que colocar 7 por 10, que multiplica. Operários e metros estão com as setinhas no mesmo sentido, então eu não preciso mudar, vai ficar igualzinho, tá 238 por 686, permanece 238 por 686. E número de operários e dias, as setinhas estão em sentidos contrários, ou seja, temos que inverter essa proporção. Se está 17 sobre 25, eu tenho que colocar 25 por 17. Ok? Está montada a nossa proporção aqui. Novamente, nós vamos usar o seguinte recurso. Aonde está a incógnita, nós vamos passar um risco na vertical sobre o x e na horizontal também sobre o x. Todos os números que foram atingidos por essas linhas, eles fazem parte do numerador da fração. Como isso vai ficar? Vai ficar dessa forma. Ó. Só reescrevendo aqui em cima, temos que x é igual a todos os que foram atingidos. Ó, o 25 foi atingido por esse risco, vezes o 10, vezes 686, vezes e 17. Todos os que foram atingidos pelo risco fazem parte do numerador. E quem não foi atingido faz parte do denominador da fração. Aí nós temos aqui 7, que multiplica 238, que multiplica 25. Agora nós podemos simplificar o máximo que conseguirmos para chegarmos no resultado final. Ó, nós temos 25 aqui em cima e embaixo. Então nós vamos 25 dividido por 25 dá 1. 25 dividido por 25 dá 1. Nós temos aqui, ó, 238 dividido por 17 é igual a 14. Então nós vamos cortar esse. 17 dividido por 17 é 1. 238 dividido por 17 é 14. Agora, 686 dividido por 14 dá 49. 14 dividido por 14 vai dar 1. Aí nós temos aqui 49 dividido por 7 vai dar 7. E 7 dividido por 7 vai dar 1. Ou seja, x é igual a 1 vezes 10, 10. 10 vezes 7, 70. 70 vezes 1, 70. Sobre 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. X é igual a 70. Nossa resposta, então, é serão necessários
70 operários, como queríamos demonstrar. Obrigado pela participação de todos em mais uma aula. Deem um like no canal, por favor. Se inscrevam e até a próxima!